João desceu do ônibus em frente à concessionária mais chique da cidade. Chapéu gasto na cabeça, camisa simples e calça com remendos, ele carregava uma pasta de couro já amassada pelo tempo. Os vendedores mal levantaram os olhos. Na recepção, o gerente Carlos o observou de cima a baixo, um sorriso cínico no rosto. Aqui, vendemos apenas para quem conhece de carros de verdade, disse com arrogância. Era o desafio cruel de João, ser levado a sério em um lugar que julgava pelas aparências. O gerente achava que tudo seria fácil, humilhar alguém simples parecia divertido. Mas Carlos não sabia que havia acabado de desafiar o homem errado. Poucos minutos seriam suficientes para revelar a verdade sobre quem João realmente era, e transformar o olhar de todos na concessionária. O contraste era gritante. Enquanto executivos desciam de SUVs reluzentes, vestidos em ternos caros e carregando pastas novas, João caminhava com passos firmes, a pasta amassada nas mãos e um sorriso tranquilo no rosto. Havia algo em sua postura que não combinava com a simplicidade de suas roupas, algo que ninguém ali conseguiria ignorar por muito tempo. O sol ainda mal havia surgido no horizonte quando João abriu a porta de sua pequena casa de madeira. O cheiro da terra molhada e o canto dos pássaros saudavam o início de mais um dia de trabalho. Suas mãos calejadas, marcadas por anos de esforço, seguravam firmemente o chapéu gasto que já vira dias melhores. João não era um homem de muitas posses. Suas roupas eram simples, gastas pelo tempo e pelo trabalho duro, mas cada mancha contava uma história de dedicação e honestidade. Ele caminhava pelo quintal, cumprimentando seus animais como velhos amigos. As galinhas cacarejavam, os porcos remexiam a terra, e ele, com paciência, verificava cada canto da fazenda, garantindo que nada estivesse fora do lugar. A rotina não era fácil. Plantar, colher, cuidar do gado e manter a casa em ordem exigia esforço e resistência. Mas João sempre acreditou que, com trabalho e perseverança, qualquer dificuldade poderia ser superada. Era um homem simples, mas de coração enorme, sempre pensando na família e no futuro que poderia oferecer a eles. Durante anos, ele economizou cada centavo que podia. Cada real guardado tinha um propósito, um sonho silencioso que crescia em seu coração: comprar um carro novo. Um carro que não seria apenas um luxo, mas uma ferramenta que facilitaria seu trabalho, o transporte da família e o acesso à cidade, onde muitas vezes precisava resolver questões do dia a dia. Enquanto caminhava pelos campos, observando a luz dourada do amanhecer refletindo nas folhas e no solo, João imaginava como seria dirigir pelas estradas de terra, com a brisa no rosto e a sensação de liberdade que o carro traria. Ele sabia que aquele momento não chegaria facilmente, que exigiria paciência, planejamento e, acima de tudo, coragem para enfrentar o mundo lá fora, que nem sempre via pessoas simples como ele com bons olhos. Mas João não se deixava intimidar. Cada passo que dava na terra batida da fazenda, cada gota de suor que caía de sua testa, cada esforço silencioso que ninguém via, tudo aquilo o aproximava de seu objetivo. Ele respirava fundo, sentindo o cheiro da terra misturado ao perfume suave das flores do campo, e pensava: o dia vai chegar. Meu esforço será recompensado. E quando esse dia chegar, todos verão que o valor de um homem não está nas roupas que veste, mas na força do seu caráter. Com um último olhar sobre os campos que cuidava com tanto amor, João pegou seu chapéu, ajeitou o cinto gasto e, com passo firme, começou a caminhada em direção à cidade. Cada passo era silencioso, mas carregado de esperança. Ele não sabia exatamente como seria recebido lá fora, mas sabia de uma coisa: ele não seria definido pelo que vestia, mas pelo que tinha dentro de si. João atravessou o piso polido da concessionária, sentindo o frio e o silêncio do lugar. Cada reflexo no chão parecia destacar ainda mais suas roupas simples, suas botas gastas e a pasta de couro amassada que carregava nas mãos. Ele podia ouvir o som dos cliques de salto das secretárias e o tilintar de chaves metálicas ao fundo, mas ninguém o cumprimentou. Quando se aproximou da recepção,
O gerente Carlos ergueu as sobrancelhas e deu aquele olhar de quem já havia decidido que não valia a pena atender aquele homem simples. Senhor, posso ajudá-lo? Aqui trabalhamos com clientes que sabem valorizar o que têm. O tom de voz era condescendente, carregado de desprezo. João sentiu o peso do olhar de todos os vendedores da loja, que acompanhavam a cena como espectadores de uma peça já ensaiada. Mas ele não recuou. Sei exatamente o que quero e posso pagar à vista. Só preciso que me mostrem o carro. O gerente riu, um som curto e seco, como quem acredita estar diante de um fracasso iminente. Ah, claro, à vista, né? Ou só acha que pode pagar? João não respondeu. Manteve-se em silêncio por um instante, respirando fundo, enquanto observava o contraste ao seu redor. Executivos em ternos caros examinando SUVs reluzentes, carregando pastas novas, enquanto ele, um homem simples da zona rural, parecia invisível para todos, exceto para si mesmo. Ele começou a andar em direção à seção de veículos, cada passo firme, determinado, mas silencioso. Os vendedores desviavam o olhar, alguns trocando sorrisos nervosos, sem saber se deveriam rir ou se envergonhar pela arrogância do gerente. E então veio o primeiro teste. Carlos se aproximou, cruzou os braços e falou com tom de desafio. Olhe, aqui não vendemos para qualquer um. Se conseguir pagar pelo modelo básico, quem sabe eu considere algo melhor. Mas não espere surpresas, hein? Era uma humilhação pública, calculada para testar a paciência e a dignidade de João. A tensão no ar era palpável. Todos os clientes pararam por um momento para assistir, alguns curiosos, outros divertidos. Mas João manteve a calma. Um sorriso leve surgiu em seus lábios, não de arrogância, mas de confiança silenciosa. Ele sabia algo que ninguém ali podia imaginar. O gerente achava que tinha o controle da situação, que estava diante de mais um homem intimidado por sua postura e pelo ambiente elegante. Mas João, com cada passo, com cada gesto simples e natural, mostrava que dignidade não se mede por roupas ou status. E naquele momento, a verdade sobre quem ele realmente era começava a emergir, prestes a virar o jogo em poucos minutos. Enquanto o gerente se preparava para humilhar mais, João se aproximava do carro que desejava. Ele sabia que não era só um veículo, era o símbolo de anos de trabalho árduo, de paciência e de perseverança. E naquele instante, todos ali, mesmo sem perceber, estavam prestes a testemunhar a primeira lição que João daria sobre respeito e valor humano. João caminhou lentamente em direção ao carro que desejava. Cada passo era firme, silencioso, mas carregado de uma confiança que parecia desafiar o preconceito que pairava no ar. O gerente Carlos observava cada movimento, um misto de desdém e expectativa no rosto. Ele acreditava que João se desesperaria diante da situação, que cederia à pressão, ou que recuaria diante do primeiro obstáculo. Mas João não se desesperou. Ele sabia que aquele momento não era sobre o carro, era sobre respeito, dignidade e a chance de mostrar que aparências enganam. Gostaria de ver o modelo básico e verificar as condições de pagamento. Carlos franziu a testa, surpreso com a firmeza do homem simples à sua frente. Ele sinalizou com a mão para que um vendedor o acompanhasse. Todos na concessionária assistiam silenciosos, alguns com curiosidade, outros com ceticismo. A tensão no ar era quase tangível. Enquanto João examinava o carro, fez perguntas detalhadas sobre motor, consumo, manutenção. Demonstrava conhecimento que ninguém esperava de alguém vestido com roupas simples. Cada resposta que recebia era absorvida com atenção, e a dúvida começou a surgir na mente de Carlos. Será que estou subestimando este homem? Então, Carlos decidiu testar João ainda mais. Ele apontou para o modelo de luxo, um carro que custava dezenas de vezes mais do que o básico. Se conseguir pagar por este modelo, eu pessoalmente cuidarei da venda do carro que quiser. Duvido que consiga. A sala ficou em silêncio. Alguns clientes espiaram, sussurrando entre si. João sorriu levemente,
não de arrogância, mas com a certeza silenciosa de quem conhece o próprio valor. Vou verificar as condições e volto a falar. O gerente riu baixinho, satisfeito com o que considerava um desafio impossível. Mas João, de forma meticulosa, retirou da pasta alguns documentos e planilhas. Detalhes de sua fazenda, investimentos e negócios que ninguém jamais imaginaria. Ele começou a demonstrar que o homem simples, que parecia só mais um cliente, tinha conquistado tudo com trabalho duro, inteligência e estratégia. O murmúrio começou a crescer. O gerente Carlos tentou manter a postura arrogante, mas a incredulidade já se estampava em seu rosto. Cada dado que João mostrava era uma prova silenciosa. Ele não era apenas capaz de comprar o carro, ele poderia comprar toda a concessionária se quisesse. A humilhação que ele esperava aplicar sobre João começava a se virar contra ele. E naquele instante, todos perceberam: aparências enganam. O homem simples de chapéu gasto, camisa remendada e botas surradas não era apenas um cliente comum. Era alguém que transformava esforço em poder silencioso, dignidade em autoridade natural. Carlos engoliu em seco. Os vendedores trocavam olhares. Os clientes começavam a reparar nos detalhes que antes ignoravam. João, com seu sorriso tranquilo e postura confiante, sabia que o momento da virada estava próximo. A lição que estava prestes a ensinar seria memorável e pública. Carlos achava que estava no controle da situação. Sorria internamente, certo de que João desistiria diante do desafio do carro de luxo. Mas o que ele não sabia é que havia subestimado o homem errado. João permanecia calmo, olhando diretamente para o gerente, com uma confiança silenciosa que começava a incomodar a todos. Ele abriu a pasta de couro amassada e começou a mostrar documentos, planilhas e comprovantes, os investimentos feitos em sua fazenda, os contratos assinados, os lucros acumulados ao longo de anos de trabalho árduo. Cada detalhe provava que, por trás das roupas simples e botas gastas, havia um homem de inteligência, perseverança e sucesso incomparáveis. Como pode ver, senhor, não vim aqui por acaso. Posso comprar este carro e qualquer outro que desejar mostrar. O murmúrio dos clientes aumentou. Alguns começaram a cochichar entre si, outros se aproximaram para observar melhor. A incredulidade estampava o rosto de Carlos. Seu sorriso arrogante desapareceu, substituído por constrangimento e choque. Eu não esperava. Isso... você... é impossível. Mas João manteve a calma. Ele não precisava humilhar o gerente. A própria situação fazia isso por ele. A humilhação pública, que Carlos esperava impor sobre João, agora se voltava contra o arrogante gerente. Cada olhar na sala dizia a mesma coisa. Como podemos julgar este homem pelas suas roupas? Os clientes começaram a aplaudir discretamente, alguns sorrindo com satisfação ao ver a reviravolta. Vendedores que antes duvidavam de João agora olhavam com respeito. O contraste entre aparência e realidade nunca havia sido tão evidente. João caminhou em direção ao carro de luxo, tocando a lataria com cuidado, como quem acaricia o fruto de seu esforço. Ele sabia que aquele momento não era apenas sobre um veículo, mas sobre mostrar que dignidade, trabalho duro e caráter valem mais do que status ou riqueza exibida. Carlos estava quieto, incapaz de encontrar palavras. João virou-se, olhando nos olhos de cada pessoa na concessionária, e disse com um sorriso tranquilo e seguro: Nunca subestime alguém por suas roupas ou aparência. O valor de uma pessoa está no que ela constrói, no que ela luta para conquistar e na dignidade com que enfrenta o mundo. Naquele instante, o gerente, os vendedores e os clientes compreenderam a lição. O homem simples, que todos julgavam incapaz, havia transformado o momento de desprezo em uma poderosa demonstração de respeito, inteligência e caráter. E ninguém na concessionária jamais esqueceria o dia em que João provou que o verdadeiro valor de alguém vai muito além das aparências. O gerente Carlos permanecia imóvel, ainda tentando digerir a reviravolta.
João, no entanto, não buscava humilhar ninguém. Ele sabia que a verdadeira vitória não estava em se vingar, mas em demonstrar caráter, dignidade e humildade. Enquanto alguns clientes se aproximavam para cumprimentá-lo discretamente, João dirigiu-se ao gerente com calma, mantendo o sorriso tranquilo que acompanhava sua postura desde que entrou na loja. Senhor Carlos, espero que hoje tenha aprendido uma coisa importante. Nunca se deve julgar alguém pela aparência. O valor de uma pessoa está no que ela constrói, no esforço que dedica e na dignidade com que enfrenta o mundo. O gerente, ainda surpreso, balançou a cabeça lentamente. A arrogância havia desaparecido, substituída por respeito silencioso. Ele percebeu que, por trás da simplicidade de João, havia uma força e inteligência que nenhum traje caro poderia substituir. Os clientes que observavam a cena começaram a entender a lição também. Murmúrios de aprovação e sorrisos de empatia se espalharam pela concessionária. João não apenas conquistou o direito de comprar o carro, mas também mostrou que dignidade, respeito e esforço valem muito mais do que qualquer aparência ou status social. Ele caminhou até o carro, tocando a lataria suavemente, e com um sorriso humilde, disse aos presentes: Não importa de onde você vem, nem as roupas que veste. O que realmente importa é como você encara a vida e o que constrói com suas próprias mãos. E com essas palavras, João deixou claro que a verdadeira lição daquele dia não era sobre um carro ou uma humilhação, mas sobre humanidade, respeito e justiça silenciosa. Cada pessoa na concessionária, incluindo Carlos, compreendeu que subestimar alguém por sua aparência é um erro que pode custar caro, emocionalmente, moralmente e socialmente. João finalizou sua visita, não com orgulho ou ostentação, mas com a mesma humildade que carregava desde sua fazenda. E enquanto caminhava em direção à saída, todos os presentes sabiam que haviam testemunhado algo raro: a vitória de alguém simples, que usou apenas sua dignidade e inteligência para transformar desprezo em respeito. João saiu da concessionária com a mesma calma e dignidade com que havia entrado. Seu sorriso não era de arrogância, mas de alguém que sabia o valor do esforço e da honestidade. Cada passo que dava ecoava não apenas pela loja, mas na mente de todos que ali estavam, lembrando-os de que o verdadeiro respeito não se compra, conquista-se. Ao voltar para a estrada que levava à sua fazenda, João pensou em tudo o que havia acontecido. Não foi o carro que o fez sentir-se vitorioso, mas a oportunidade de transformar um momento de desprezo em uma lição de vida, para o gerente, para os clientes e, principalmente, para ele mesmo. Na fazenda, ele foi recebido pelos sons familiares, galinhas cacarejando, vento entre as árvores e o aroma da terra que tanto amava. Sentou-se por um instante, observando o pôr do sol refletindo nas folhas e nos campos. Cada momento de suor e cada centavo economizado ao longo dos anos agora se mostravam como prova de que dignidade e esforço sempre valem a pena. João respirou fundo e sorriu. Ele sabia que a vida muitas vezes julga pelas aparências, mas também sabia que a verdadeira força está em quem se mantém íntegro diante da adversidade. E naquele dia, ele havia mostrado a todos que julgamentos precipitados são frágeis diante da verdade do caráter humano. Enquanto a noite caía sobre a cidade e a fazenda, a história de João permanecia viva, uma lembrança poderosa de que humildade, perseverança e respeito nunca passam despercebidos. E que, independentemente de quem você é ou das roupas que veste, o que realmente importa é a força do seu coração e a honestidade do seu trabalho. Se você gostou desta história, deixe seu like e inscreva-se para receber os próximos vídeos.